Romanos 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está dizendo: não se molde aos padrões deste mundo. É isso que Deus está querendo dizer. Quando a gente nasce, a gente é feito tudo conforme Deus quis. Só que com o decorrer dos anos, os hábitos familiares, os costumes, cria uma sociedade, cria um movimento, um agrupamento familiar, conforme os hábitos do dia a dia. As crianças, antes de sair de casa, quando elas começam a estudar, o linguajar, o jeito, a postura, a maneira já começa a perder, porque ela vai começar a se envolver em outros lugares que tem hábito diferente. Os judeus, os homens judeus, eles ensinam os filhos, a maior dedicação com os filhos é o conhecimento da palavra. Então, o judeu, ele investe nos filhos no conhecimento. E que eu quero dizer para você, ele investe por causa que eles têm um medo, uma preocupação, um zelo, para que os seus filhos não venham se moldar, para que a sua casa não se molde às coisas deste mundo. E que eu quero dizer para você, que é mais ou menos isso que Deus está dizendo para nós. Só que o que acontece? Você vê seu filho se moldando com as coisas do mundo, e você deixa passar batido. Falei, ele ainda é criança, eu não posso ser pegajoso. Ela ainda é uma criança, mas ela vai crescendo. Os filhos nunca para nós vai ser homem e mulher, vai ser sempre uma criança. E o tempo vai se passando, e Deus falou, sabe para quem? Falou para as pessoas grandes, conhecedoras da lei, das escrituras. Ele fala para pessoas que têm entendimento naquela época. E ele diz: não se molde a este mundo. Significado de molde, que serve para definir uma unidade. Eu queria fazer uma pergunta para você: em que lugar que você tem unido mais a sua vida? O que está sendo o ponto principal da tua vida? E Deus fala: não entra nos padrões deste mundo, não se molde a eles. Então eu vou levar você ao primeiro milagre. Eu começo como Jesus nos ensina. Primeiro milagre da igreja. Jesus é convidado para um casamento, pelas bodas em Caná da Galileia. E quando ele chega nesse casamento, a Bíblia nos narra a história, que quando ele chega ali naquela festa, tinha acabado o vinho de cachaça, de embriaguez, o vinho doido mesmo.
o vinho que deixava o povo com a falsa alegria, o vinho que fazia mal, o vinho que separa a mulher do marido, o marido da mulher, o vinho que traz traição, o vinho que faz o homem perder tudo, o vinho que leva o homem para o vício. E Jesus chega naquela festa, a mãe dele já aborda ele na hora. O povo, Jesus, Jesus, acabou-se o vinho. Acho que ele tem a ver com isso? Quem vê pensa que ele era o dono da adega. Jesus, acabou o vinho, acabou o vinho. E ele falou: mulher, o que tem eu contigo? O que tem eu contigo? Ele sabia o que eles queriam. E você vê que coisa linda, Jesus chega no momento que tudo acaba, as coisas do mundo acabam. Jesus, quando ele chega num lugar, meu irmão, que está tendo coisa do mundo, coisas que semelham ao mundo, acaba. Ele chega e acaba. Às vezes a pessoa chega na igreja e ela começa a ficar triste porque as coisas do mundo começam a acabar na vida dela. Não fica triste não, irmão, glorifica, porque vem coisa celestial para a tua vida, vem as coisas do Senhor. Mas eu vim, pastor, eu vim na igreja para que Deus me dê uma casa própria. Sim, Ele vai dar uma casa para você, quando você entra no padrão dele. Porque quando você receber tua casa, às vezes você vai ficar faxinando muito a casa, você vai levar amigos para fazer as baladas na tua casa, você vai fazer as festas mundanas na tua casa. Então ele não quer esse tipo de padrão, ele quer uma casa santa para te dar. O que ele te dá é para ficar santo. Ele quer te dar um carro não só para você ir passear, ir para os bailes da vida, não. Ele quer te dar um carro para você vir para a igreja, para você trazer teus filhos, para você trazer tua família, para você trazer os amigos. E a mãe dele aborda ele e fala: Jesus, acabou-se o vinho. Ele fala assim: mulher, o que tem eu contigo? O que tem eu contigo? Ele não chama ela de mãe, fala: mulher, o que tem eu contigo? Ele não concorda com o que está acontecendo. E olha só o que interessante, ele pega, a mãe dele fala assim: ó, a partir de agora, tudo que ele pedir, faça. Foi lá, pediu para ele fazer. E ele pega. Hoje é o dia do primeiro milagre, então eu vou fazer um milagre diferenciado. O milagre inicial. Um milagre que vai ficar marcado para todas as pessoas em geração que vai iniciar na minha presença. Todas as pessoas que vai iniciar na presença do Cristo, vai iniciar com esse milagre. Aí ele pega 6 talhas de pedra que estava na festa, na recepção da festa. As pessoas chegavam ali, lavavam-se as mãos naquela talha, dizem os historiadores, que era de costume de purificação dos judeus. Então ele pega aquelas talhas, e a Bíblia diz que ao pegar aquelas talhas da purificação dos judeus, ele disse que encheias de água, ele pede para que esvazia e enche de água limpa. E naqueles dias estava o momento que Jesus estava formando o seu corpo de discípulo. Então ali inicia o milagre de Jesus. Jesus pega aquelas talhas ali, enche de água, todo mundo obedece a ele, e de repente, irmão, acontece um grande milagre dentro daquelas talhas. Aquela água limpa que colocaram dentro daquelas talhas, elas se transformaram em vinho. Só que não foi um vinho podre, fermentado, destilado, não, foi um vinho feito pelo Espírito de Deus. Escute bem, o milagre foi tão grande que quando eles levam o vinho para o dono da festa, a Bíblia nos ensina que o homem, ele fala mais ou menos assim: todo homem, quando ele bebe o vinho, ele fala: todo homem ponha primeiramente o bom vinho no começo da festa, e no final da festa ponha o inferior, porque as pessoas já estão bêbadas. Mas este homem, guardaste o melhor vinho
Não era um vinho qualquer, meu irmão. Já tinha bebido o que dizia bom e já estavam tomado todos os ruins, fundo de tonel, e de repente chega um vinho diferente ali naquele lugar. Todos que beberam e estavam ali se maravilharam. O que eu aprendo com esta palavra? O que eu aprendo com isso? Em Ezequiel 36, 26 diz assim: também vos direi, também vos darei um coração novo. Escute bem. O tema dessa noite é transformação. E não vos conformeis com este mundo, não imitarás os padrões, não seja sujeito aos padrões deste mundo. Não seja sujeito aos padrões deste mundo. Jesus foi naquela festa, pegou aquelas talhas de pedra, ele poderia pegar os odres aonde estava o vinho para transformar o vinho novamente. Pega os odres vazios, vamos transformar em vinho. Não, ele pega coisas diferenciadas. Ele pega pedra. Ele pega pedra. Olha só o que diz a palavra de Deus. Também vos darei um coração novo. Olha o que diz. E porei dentro de vós um espírito novo. Escute aí. E tereis da vossa carne um coração, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Escuta bem que Deus está falando mistério aí, ó. Deus estava falando: vocês são como essas talhas de pedra. Vocês são duros. Vocês são duros. Vocês precisam de um milagre interiormente dentro de vocês. A Bíblia diz que o milagre, ele só parte na vida de quem crê, quem tem um coração de carne, quem tem um coração que crê no Senhor, um coração que tem um vinho novo, um coração que tem o Espírito de Deus. E ele fala aqui no livro de Ezequiel 36, 26, fala assim: também vos darei um coração novo. Ele está dizendo nessa festa: eu vou dar algo dentro de vocês, eu vou essa noite fazer algo diferente dentro de vocês, eu vou derramar algo diferente dentro de vocês, eu vou enviar na vida de vocês o Espírito Santo do Pai. Aleluia. Imagina aquelas pessoas, a turma dos incrédulos, coração de pedra, os homens pedra, o homem pedra. Tinha uma turma de pedra e tinha uma turma que ele é o Senhor, ele é o enviado, é o Filho de Deus. E ele pega essas talhas, pega essas talhas de pedra, esvazia, lava. Quer milagre? Se esvazia, meu irmão, essa noite do que não presta. Se esvazia de coisas ruins que você deixou entrar na tua vida, coisas que você sabe que vai te fazer mal amanhã. Se esvazia. Você que vai iniciar uma nova história daqui para frente, se esvazia essa noite, ponha tudo para fora. Por isso que não adianta chegar nós podre e querer que Deus faz alguma coisa, sendo que Deus fez você limpo. É só você falar: Senhor, eu entrego tudo
tudo de ruim que eu trouxe até hoje na minha vida, nesta hora, eu não quero mais uma vida de pecado, eu não quero mais uma vida de tristeza, eu não quero mais essa vida velha, eu quero daqui para frente ser limpo por dentro e por fora. Conheceu por fora, não conheceu por dentro. Quantos casamentos estão se destruindo porque não conhece por dentro, não sabe as intenções do coração? Mas essa noite, meu irmão, quem tem que saber o por dentro, quem sabe mais é o que traz o sacrifício. Quem conhece a oferta é o que oferta, é quem traz a oferta. Então, quando nós chegarmos à casa de Deus, irmão, nós temos que chegar purificado, nós temos que chegar limpo por dentro e por fora. Não está falando de beleza, meu irmão, porque vocês são bonitos e pronto, acabou. Não existe feiura no meio do povo de Deus, não existe tristeza no povo de Deus. Ai, meu cabelo está queimado, quero morrer. Meu cabelo, por que eu nasci com cabelo cacheado? Aí está lá outra na casa, ai que cabelo liso feio. Para com essas coisas. Deus te fez bonito e pronto, acabou. Amém? Então vamos lá, irmão. Ele chega e fala assim: olha, pega o vaso, esvazia e enche de novo. Pega a água limpa novamente. Quando a gente se esvazia e a gente se enche com algo que as pessoas não tocaram. Quando a gente obedece a Jesus. Discípulo, meu irmão, é aquele que segue o seu Senhor. Servo é aquele que obedece ao seu Senhor. Às vezes a gente fala Senhor, mas nós não queremos obedecer a Ele. Senhor, me faz as minhas vontades. Não é assim. É Senhor, faça a tua vontade. Como Jesus falou: se for possível, mas todavia seja feita a tua vontade. Se for possível, Pai, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, do Pai, é melhor do que a nossa vontade. A vontade de Deus será sempre o melhor para a tua vida. Agora encheu, está tudo pronto. Tudo pronto. Hora do milagre. Nós vimos em desenho animado que encheram e de repente Jesus levanta os braços e a água começa a transformar tudo em vinho. Não. Ele manda servir. Ele manda as pessoas servir. Vai e serve. Ele cata a água no caminho, ela vai transformando em vinho. Irmãos, isso é lindo. Quando começa a vir as pessoas que servem, começa a vir um milagre. Quando você começa a obedecer a Deus e servir, começa a vir o milagre dentro do seu interior. Começa a ser transformado dentro de você quando você começa a servir. Começa a haver um novo coração dentro de você quando você começa a servir a Deus. Eu venho para os cultos. Sim, você vem para os cultos, mas não só vem nos cultos, meu irmão. Participa, pede para fazer alguma coisa na igreja. Seja útil para o Senhor. Seja útil. Seja uma pessoa útil na casa de Deus. Seja uma pessoa útil para Deus. Seja uma pessoa que queira servir o Senhor. E quando você vai servir, você começa a ser transformado. Olha só o que diz. Olha só o que diz.
também vos darei um coração novo. A Bíblia diz que quando o profeta fala, e darei-vos um coração novo, Deus está falando, eu vou te dar algo no teu interior, eu não vou mudar a tua casca, eu vou mudar o seu coração, e dentro de você vai jorrar um rio de águas viva. Sabe aquela pessoa que conhece a Jesus e andava triste, abatida, e de repente depois que ela conheceu Jesus, ela dá glória a Deus, todo mundo fala, nossa, essa mulher parecia que estava envelhecendo, está ficando nova. Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão. Porque o rio começa a jorrar dentro de nós. A maior transformação que você possa ter na tua vida é dentro de você, dentro desse homem especial de Deus, dentro dessa mulher especial de Deus. Eu quero uma transformação na minha casa. Você quer uma transformação? Então tem que ser transformado o que habita dentro daquela casa. Você mulher e você homem, e vocês filhos. A casa só pode ser transformada se o interior dela primeiramente for transformado. Se aquela casa for uma casa que tem alegria, que tem harmonia, que anda em concordância, ela vai para frente, ela vai em direção à alegria com o Senhor. Mas se for uma casa que há divisões, dificilmente ela permanece de pé. Uma pessoa interiormente cheia de coisas que não são de Deus. Você tem que ser uma pessoa interior ocupada pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, vou apressar. Olha o que diz. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeira coisa que faz você entender que você vai receber um milagre, você tem uma mente que pensa positivo. Você tem que ser uma pessoa que você acredita. Você tem que ser uma pessoa que vem para o culto sabendo, olha, eu sei que Deus vai falar comigo essa noite. Eu vou lá na igreja e Deus vai falar comigo essa noite. E Ele fala por causa da sua mente. Olha só, vamos lá. E diz assim, primeiro livro de Reis 18, 21. E Elias se chegou ao todo o povo e disse: até quanto cocheareis entre dois pensamentos? Escute bem, Elias, o profeta Elias chega até o povo e fala assim: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Você chega na igreja, lembra que você quer uma bênção. Você sai da igreja, você já começa a pensar em outras coisas erradas. Dois pensamentos. Aí ele chega no povo que estava assim, cocheando em dois pensamentos. Ele chega e fala, sabe o que? Ele fala mais ou menos assim, se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. Se o teu Deus é o mundo, fica no mundo. Mas se o seu Deus é Deus, fique com Ele, para que Ele conclua as suas obras na tua vida. Porque se você ficar lá e cá, você não recebe. Você não recebe. Deus, vamos lá. Que homem, que mulher que aceita um marido com duas? Fala para mim. Quem aceita? Deus não quer a sua noiva dividida, com ele no domingo e semana inteira com Baal, semana inteira com Baal, domingo Deus. Está chegando como se nada aconteceu, mas por dentro está cheio de pensamentos. O pensamento trouxe um monte de coisas dentro de você que se sujou. Se você é assim, você vai aceitar as coisas em lista do mundo, as coisas que não são de Deus. Vocês estão conseguindo compreender o que Deus está falando essa noite?
O milagre só pode partir na nossa vida quando a gente tem um que nós segue, um único Deus. Às vezes você fala, mas pastor, você está... Será? Tem tanta gente que recebe um milagre. Não, ele vê o milagre, porque o maior milagre, minha filha, está para acontecer, é tirar o homem da condenação do inferno. O maior milagre, meus filhos, serão aquele que quando a igreja for arrebatada e ficar alguns, vamos supor, agora Jesus volta e fica uma meia dúzia. O que vai acontecer? Essa meia dúzia? Ou que meia dúzia sobe e fica a maioria? Vai ficar se rasgando, chorando, rasgando o tapete, beijando as pedras aqui, vai morar aqui dentro, vão fazer acampamento aqui dentro, semana inteira de jejum e oração, não vai adiantar mais. Aí é só o teu sangue, até o arrebatamento é o sangue do Cristo, o sangue dele foi vertido na cruz. Ele te convidou através do Espírito dele essa noite para você entrar por essas portas, para ser transformado, para você ser renovada, para você ser curada interiormente, para você vencer as coisas deste mundo. Se quiser aplaudir, pode aplaudir. Aleluia. 1 Pedro 2,4 diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus, meu irmão, ele é reconhecido como a pedra. Os que servem a Jesus são reconhecidos como as pedras vivas, reprovada pelo mundo, que nós não assemelhamos a Ele, que nós não submetemos a Ele, nós somos rejeitados mesmo por Ele, mas nós somos eleitos pelo Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! Fala para o seu irmão, você é reprovado nessa terra, mas é importante você ser reconhecido no céu. Fala para o seu irmão, você é reprovado por alguém nessa terra, o importante é que você vai sair daqui com expectativa de milagre na tua vida. Você, meu irmão, é rejeitado nessa terra. Fala alto. Você sente rejeitado nessa terra? Então se prepara, porque a partir de agora Deus vai começar a fazer milagre na tua vida. Deus vai começar a fazer milagre na tua história. Deus vai fazer o novo. Ai! Grupo de louvor. Aleluia. Você já pensou? O homem com aquela jarra cheio de vinho, aquele homem chorando, todo trêmulo. Eu pus água, eu ajudei a colocar água, e eu carrego o vinho. Esse é o Filho de Deus. O outro gritando, indo na mesa dos convidados dos seus parentes, falando: gente, vocês não sabem o que aconteceu ali. Eu vi água sendo transformada em vinho. Aquele é o Filho de Deus. Outro gritando: é chegado o Filho de Deus no meio de nós. As pessoas bebendo e se enchendo do Espírito de Deus. Olha só o que diz no
no capítulo 5, 18 de Efésios: não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se enchei do vinho que causa o pecado, mas enchei-vos do vinho que causa a presença do Espírito Santo. Ele te convidou aqui essa noite para te dizer que essa noite será diferente na tua vida. Você pode ter entrado aqui como uma pedra, mas o seu coração está pulsando a água do Espírito. Quem está sentindo já vai sentir milagre. Quem está sentindo algo diferente? Ele vai te encher. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo o fluir da água?
Senhor.